Fala moçada, beleza? Então, não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar e comenta aí, coloque seu comentário aí, dá umas ideias aí, enfim, tá bom? É sempre bom estar ajudando aí, beleza? Vamos para os exercícios, hein? Hoje uma última sequência de exercícios dentro dessa parte do conteúdo, beleza? Então vamos lá! Bem, o exercício 11 da PUC fala o seguinte: o bico de uma seringa de injeção é completamente vedado, de modo a encerrar, de modo a encerrar 1 centímetro cúbico de ar no seu interior, quer dizer, espremer, né? 1 centímetro cúbico de água no seu interior, de ar, nas condições ambientais de temperatura e pressão. A seguir, puxa-se lentamente para fora o êmbolo, conforme a figura. Ele está acentuando essa figura aqui, né, pra gente. Aqui a setinha, né, ó, enfim. Então, beleza. E aí, vamos seguir a leitura, né? Ele fala assim, o gráfico abaixo, no caso está ao lado, que não cabe abaixo, né, representa a variação de pressão P do ar em função do seu volume V. Vamos verificar se isso aí confere. Ó, tá aqui e tá aqui. Mas a gente vai ter que ter uns pontos de atenção. São 2 pontos de atenção logo de cara que ele está falando da pressão e do volume, né? Qual que é a ideia? A primeira aqui, ó, tá em Newton por metro quadrado. Aqui tá certinho. Agora aqui, ó, centímetros cúbicos, tá divergente. Então essa unidade a gente vai ter que transformar, ok? Vamos lembrar disso. E existe um outro detalhe a ser observado também. Aqui está elevado a 10 à quarta. Então a gente vai ter que usar esse 10 à quarta também para todos os dados que estão de pressão. Então no caso é 1 vezes 10 à quarta e assim sucessivamente. Tá legal? Beleza. Então vamos lá. Sendo isotérmica a transformação e desprezando os atritos, perguntas, cara, ele nem precisava falar que era isotérmica. Vamos entender por que ele não precisava falar? Vamos fazer um comentário. Olha, quando o gráfico ele faz da pressão, né? Lembra, o gráfico da pressão pelo volume, que ele faz uma linha reta horizontal, significa que ele é isobárico nesse processo. Quer dizer, porque ele mantém uma mesma pressão. Então, se ele fizer uma linha reta horizontal, é isobárico. Se ele fizer uma linha reta, só que vertical, e não horizontal, vertical, ele é isovolumétrico. Ok? Agora, se ele fizer uma curva ou uma reta que seja ascendente ou descendente, quer dizer, pode estar subindo, né? Pode estar descendo aqui também, né? Vale a pena dizer que pode estar para um lado como para o outro, tá? Mas se estiver subindo ou descendo, ele é isotérmico. Ok? E esse é o caso, né? Ele é uma isotérmica. Olha aqui, ó, ele está fazendo uma curva que está subindo ou descendo, a gente ainda não sabe o sentido dessa curva, mas sendo subindo ou descendo, isotérmico será a referência. Ele falou, mas nem precisava falar. Então, sendo a transformação, né, isotérmica e desprezando os atritos, pergunta-se qual é a pressão do gás no estado B. Então, antes da gente ir atrás dessa pressão do gás no estado B, a gente vai pensar algumas coisinhas, tá legal? Olha só, quando isso ocorre, ele tem um processo que é isotérmico, né? Quando é isotérmico, eu gostaria de lembrá-los um detalhe, tá? Lembrar que a variação da energia interna vai ser sempre zero quando a variação da temperatura for zero. E como é que eu sei que a variação da temperatura é zero? Porque ele sofre naquela parte de A para B ou de B para A uma transformação isotérmica, quer dizer, uma transformação que não tem variação de temperatura, a temperatura se mantém constante, tá legal? Então sempre que é isotérmica, entenda que a variação da energia interna é zero, ok? Beleza, então vamos então para poder calcular a pressão. Vamos dar uma olhada aí, ó.
A gente quer saber então essa pressão aqui, ok? Pressão do gás no estado B. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar então os valores, mas lembrando que não podemos esquecer desse 10 à quarta e nem do centímetro cúbico, conforme a gente já descreveu. Então, olha, vamos fazer a transformação dos volumes que estão aqui e aqui, que serão necessários. Nesse caso aqui, ó, ele falou que é 4 centímetros. Nossa, eu escrevi muito ruim, né? Vamos lá. 4, ups. Deixa eu voltar aqui. Ele falou que era 4 centímetros cúbicos. O que é centímetros cúbicos? Centímetro, cara, é a mesma coisa que 10 a menos 2. Professor, eu aprendi que centímetro é 4 dividido por 100. Né? Também pode ser, mas 4 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,04. Se você escrever em notação científica, vira 4 vezes 10 a menos 2. Então por isso que eu usei esse cara, tá legal? E aí, vou apagar aqui para não ocupar o espaço que eu vou precisar. Caso você tenha necessidade, volta aí um pouquinho que você vai entender. Então olha só, 4 vezes 10 a menos 2. Só que a gente tem que observar que aqui, ó, está elevado ao cubo. Então esse cara aqui também tem que ser elevado ao cubo, ok? E aí, fazendo a multiplicação dos expoentes, quer dizer, 3 multiplicando com menos 2, esse cara aí vai dar pra gente 4 vezes 10 a menos 6. Então, centímetros não, desculpa, acabamos de converter, como é que é centímetros, né? É metros cúbicos, ok. Então, ó, tá resolvido aqui. Agora vamos fazer o outro aqui, ó. É 1 centímetro, né? Centímetro, 10 a menos 2, e vai ter que ser elevado ao cubo igual ao anterior. Então, nesse caso, já indo direto, 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, a gente vai usar esse valor e esse valor, ok? Tá. Nem precisávamos fazer o do outro, porque já que um é um, né, já estava resolvido. Então, beleza. Aqui eu vou só puxar aqui, ó, para a gente poder lembrar que esse cara aqui é 1 vezes 10 elevado à quarta, ok? Então vamos lá, olha só. Agora, a gente quer saber a pressão desse gás no estado B. A gente vai utilizar então a lei geral dos gases perfeitos. A gente vai dizer que PA vezes VA sobre TA deve ser igual a quem? PB vezes VB sobre TB, ok? Se o gás é um gás que se comporta como um gás ideal, ele vai ter essas grandezas básicas se relacionando. Então vamos lá, ó. Do ponto A, deixa eu apagar aqui. Do ponto A, nós teremos esse ponto, e aí a gente já usou essa conversão, e teremos esse ponto que também já usou essa escrita, né? Então vamos escrever aí, ó. Só lembrando, hein, gente, ele falou que é isotérmico, né? E também o gráfico nos indica isso como conversamos. Então, se é isotérmico, temperatura é igual, a gente pode cortar a temperatura, tá legal? Só lembrando aí, a gente não vai precisar usar a temperatura, porque a temperatura é igual. Então vamos lá, olha só. Agora nós temos o seguinte, nós temos 1 vezes 10 à quarta vezes o volume, que é 1 vezes 10 a menos 6, igual, já que a temperatura já foi resolvida, a gente vai continuar aqui embaixo, aqui do lado. Aí a pressão de B que a gente quer achar, e aí vezes o volume. Vamos pegar esse volume aí do ponto B, ó, porque o B nós vamos ter essa pressão que a gente quer achar, mas a gente também tem o volume ali. Então vamos colocar esse volume escrito ali. Então a gente vai ter 4 vezes 10 a menos 6. Olha, logo de cara, olha que interessante. Aqui de um lado a gente tem só multiplicação, do outro também só multiplicação. O que a gente pode fazer então? A gente já pode começar a cortar algumas coisas aqui. Por exemplo, o 10 a 6 de um lado e o 10 a 6 do outro, eles vão passar, vão acabar dividindo, então a gente já pode cortar aqui, ó, para já facilitar, já que eles são iguaizinhos, ok? E aí, a gente vai ter assim, esse cara aqui é o 4, né? Então, vamos lá, ó. PB
vai ser 4 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então ele vai aqui dividindo. Dividindo quem? Quem está aqui. 1 vezes 1 é 1, então está aqui. E 10 a quarta. Ok? E aí, olha, terminando essa ideia, 1 dividido por 4 é 0,25, né? Então vamos colocar aqui, ó, 0,25 vezes 10 elevado à quarta. Aqui a pressão é Newton por metro quadrado. Se eu quiser deixar numa escrita mais correta, eu posso escrever de outras duas formas. Imagina que é múltipla escolha de Enem, né? Então eu poderia ter duas escritas. Eu vou evidenciar essas duas escritas. A primeira poderia ser o quê? Eu resolver esse expoente e andar todas as casas com a vírgula. Então eu andaria uma, duas e outras duas, andaria 4 casas, eu teria então 2.500 Newton por metro quadrado. Mas eu também poderia ter uma outra opção de resposta, que ao invés de andar todas as casas, eu andaria apenas uma casinha aqui, e aí viraria 2,5. E aí esse número do expoente reduziria 1, certo? E aí ficaria 4 menos 1, que no caso seria 2,5 vezes 10 a 3 Newton por metro quadrado. Todas as três opções são possíveis de serem encontradas, tá? Mas eu vou deixar para ambos os casos a possibilidade dessas duas principais respostas, ok? Beleza. Agora vamos ver a B. A B ele fala assim, aproximando-se a curva AB, né? Olha, AB, hein? De A para B. Para uma reta, calcule o trabalho realizado sobre o gás no processo. Então, esse trabalho realizado sobre o gás de A para B, né? Lembrando, né? Ele está falando de A para B, então a gente está seguindo nesta ordem aqui, ok? Nesta ordem é no sentido anti-horário. Então, esse trabalho tem que ser negativo, tá? Tem que ser negativo, fica de olho. Porque se fosse um exemplo de B para A, ele estaria no sentido horário e aí ele seria positivo. Então vamos lá, vamos calcular o trabalho, mas lembrando que se eu tenho uma transformação cuja a variação de temperatura é zero, então a energia interna é zero. Então estou dizendo que o trabalho é exatamente igual à quantidade de calor. Eu ressaltei isso aqui lá no início da explicação. Então vamos lá, né? Vamos calcular esse trabalho. Esse trabalho aqui, esse trabalho vai ser exatamente a área da figura abaixo do gráfico entre o ponto A e B. Então olha, que área vai ser essa? Eu vou colorir aqui de vermelho qual vai ser a área. Então vai ser do ponto A e do ponto B a área dessa curva. Então ó, vai ser isso aqui, ó, essa área todinha aqui é o que a gente vai ter que calcular para determinar o trabalho. Já que a área da figura do gráfico da pressão pelo volume, abaixo, né, essa linha abaixo, a área da figura já é o trabalho. Então a gente vai poder pegar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui e vamos tirar esse valor de 1 até 4, 3. Então 3 o quê? 3 vezes 10. Lembra que a gente converteu? Vou só lembrar vocês aqui, a gente converteu aqui, ó. Tem que colocar centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então a gente já converteu, né? Então eu vou colocar essa conversão do 10 a menos 6 aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui 10 a menos 6 metros cúbicos. Ok, então é esse valor que a gente vai tirar para essa extremidade. E agora a outra extremidade. Ó, aqui a gente tem duas partes, né? A gente tem a parte maior e a parte menor. Ih, rapaz, parte menor ué. Lembra que a gente descobriu esse PB aqui, ó? Esse PB aqui, só anotar aqui rapidamente, ele vale pra gente. Eu vou colocar o 0,25 ali para ser o nosso, tá? Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Então ele é 0,25 vezes 10 a quarta. E aqui no 1 a gente já sabia que é 1 vezes 10 a quarta, igual no anterior. Então agora, olha, por que eu destaquei esses dois pontos? Quer dizer, que pontos? Esse ponto aqui
desse ponto aqui, ó. Por que eu destaquei esses dois caras aqui? Porque esse aqui é um trapézio. Um trapézio tem uma base maior e uma base menor. Quer dizer o quê? Que esse tamanho aqui, que vai de 0 até o PB, é a nossa base menor. E esse tamanho aqui, que vai de PB até aqui, é a nossa base maior, ok? E aí, qual que é a fórmula do trapézio? Vamos escrever a fórmula do trapézio, então. Ela seria o trabalho, que a gente já viu que é igual a quantidade de calor, né? Vai ser a fórmula do trapézio. Por quê? Porque é a área daquela figura. Trapézio é o quê? Base maior somada com a base menor vezes a altura e dividido por 2. Então a gente vai utilizar os valores que nós teremos em cada um deles aqui, ok? Aqui é a nossa altura do trapézio, aqui é a base menor, que vai de 0 até esse cara aqui. Então de 0 até esse cara vai ser exatamente esse cara. Então ele vai ser quanto? Ele vai ser, deixa eu só pegar aqui, 0,25 vezes 10 a quarta. Ok. Agora, olha, a base maior vai vir daqui, né? E vai pegar aqui, ó. Ok? Então, a base maior vai ser de 0 até 1. Deixa eu só puxar aqui, que eu desenho aqui, eu parei no meio do caminho, né? Aqui, ó, pronto. De 0 até 1. Então, de 0 até 1, base maior, 1 vezes 10 a quarta. Ok? E agora nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos colocar assim, trabalho igual a quantidade de calor, que é igual base maior, 1 vezes 10 a quarta, mais base menor, 0,25 vezes 10 a quarta, vezes a altura. Quem é a altura pra gente? Está aqui, ó. Então, 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Vamos somar essa parte primeiro, ó. Aqui, ó, o 10 a quarta aqui e o 10 a quarta aqui é o mesmo valor. Então, a gente só soma os valores que estão à frente deles. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 1 vezes 10 elevado... Aliás, deixa eu apagar aqui, 1,25, né? Porque 1 mais 1,25. Então, mais 0,25 vai dar 1,25 vezes 10 a quarta, só que aí vezes 3 vezes 10 a menos 6. Isso tudo dividido por 2. Deixa eu só ver se eu tenho espaço no próximo slide. Não tem, né? Eita de acho. Vamos lá, né? Eu vou ter que depois apagar essa região aqui, viu, meu povo? Mas aí vocês voltam e anotam. Vamos lá, então. Aí aqui, ó, vamos continuar, então. Nós temos 1,25 vezes 3, que vai dar 1,875 vezes. Aí o 10 a quarta vezes 10 a menos 6, ok? Sobre 2. Eu vou continuar essa expressão aqui para cima, ó. Ok? Para isso eu vou apagar essa parte que eu falei que eu apagaria. Qualquer coisa, volta no vídeo, pega qualquer detalhe que tiver faltado aí você compreender. Então, vamos lá, terminando o cálculo aqui. Eu vou fazer trabalho igual. Aí nós teremos o seguinte: deixa eu já fazer de uma vez, né? 875, desculpa, dividido por 2, nós vamos ter aí aliás, não, já resolvi essa divisão aqui, gente. Não sei nem que eu tô carregando ela, foi mal. Então vamos lá. Então, ó,
1,875 vezes. Aí, olha, 10 a quarta menos 10 a 6, 10, aí subtraindo esses expoentes, 4 menos 6, menos 2 joules, certo? Acabou? Lembra que eu falei do sentido? Ele falou que a transformação é de A para B. Se é de A para B, lembra que ela está em sentido anti-horário, ela está girando anti-horário. Então, aqui o nosso resultado é negativo, tá ok? Então, a quantidade de calor é menos 1,875 vezes 10 a menos 2 joules. Essa seria a resposta. Vamos para um próximo exercício. Gráfico da figura representa uma transformação sofrida por uma determinada massa de gás. Perfeito! Beleza. E aí ele fala o seguinte, letra A, qual a variação da temperatura do gás entre os estados A e o estado final C? Quer dizer, inicial A e estado final C. Repare que aqui tem até a setinha, ó, tem a setinha indicando que está no sentido horário, né? Então, se ele tiver algum processo de transformação, que realiza trabalho ou coisa do tipo, a gente sabe que esse trabalho vai ser positivo porque está em sentido horário. Do contrário do anterior, que é sentido anti-horário. Tá legal? Bem, para a gente poder concluir aí a nossa ideia, né? Vamos pensar um pouquinho, vamos? Olha só, aqui, ó, só para a gente aproveitar o comentário. Isso aqui é uma transformação isobárica, né? Porque mantém uma mesma pressão no ponto A e no ponto B, que é 4. Tá vendo? Aqui, ó, nesse trecho de B para C, eu tenho a transformação que mantém o mesmo volume o tempo todo para B e para C. Então, é isovolumétrica, ok? E aí, eu consigo já determinar algumas coisas, mas eu não vou precisar disso. Eu só aproveitei para a gente poder contextualizar, tá legal? Com o comentário anterior. Vou apagar aqui, caso você queira anotar para lembrar, é importante. Inclusive cai também química, se eu não estiver enganado. Vamos seguir? Então vamos seguir, olha só. Ele pediu para calcular a variação da temperatura entre o estado A e C. Bem, nós vamos ter que pensar então o seguinte, P vezes V de A igual a N R vezes temperatura de A. Por que isso? Porque olha só, isso aqui é uma condição que NR, quer dizer, o número de mols e R, que é a constante de molaridade, a gente sabe que esse cara aqui é constante para essa substância, no caso esse gás perfeito, tá legal? Então se ela é constante para essa situação desse gás perfeito, ela é constante em qualquer um dos estágios, A, B ou C, tá legal? E aí a gente vai utilizar isso aqui para comparar com o estado C, que ele pediu. Então eu peguei vou pegar do estado A, agora vou pegar do estado B, que será PC vezes VC igual a NR, ó, lembrando, essa parte que é igual para ele em todo momento, TC, temperatura em C. Vamos comparar os valores? Então vamos lá, olha só. A gente vai precisar pegar aqui, ó, então, ó, a pressão está em metro quadrado, aqui também metro cúbico, não precisa transformar igual a outra precisou, então ó, a gente vai pegar do ponto A e a pressão e o volume do ponto A. Então a pressão ficou sendo no ponto A 4, volume 1 igual a NR vezes temperatura de A. 4 vezes 1 é 4, se eu isolar o TA, eu vou ter 4, onde NR está multiplicando, passa dividindo. Ok? Então, vamos guardar esse cara aqui para a gente poder comparar e determinar a variação de temperatura. Vamos dar uma olhada agora no B, ok? Vamos separar as telas aqui. B não, aliás, C, né? C. Vamos dar uma olhada na pressão em C? Pressão em C está aqui, vale 1. O volume vale 4. Então a gente vai pegar e construir
a mesma ideia, ó. Pressão 1, volume 4, NR vezes temperatura em C. Se eu quero determinar a temperatura em C, 4 vezes 1 é 4, então vou ter 4 sobre NR. Uai, peraí. Vamos fazer então uma observação das duas respostas. Olha, ambas foram iguais, não foram? Se foram, eu estou dizendo que a temperatura de A é igual à temperatura de C. Se isso acontece, qual é a variação dessa temperatura? Zero. A variação dessa temperatura é igual a zero. Por que é igual a zero? Imagina, olha, se aqui valer 5, aqui também valer 5, já que são iguais. Imagina, ó, a variação de temperatura vai ser temperatura de A, 5, menos temperatura de C, 5, igual a zero, né? Bem, qual é a conclusão que a gente chega se a gente sabe que a variação de temperatura é zero? Quer dizer que ela manteve, né, de A para C uma temperatura constante. Ah, é, professor? É, ué. Se ela manteve uma temperatura constante, quer dizer, a variação de temperatura foi igual a zero, significa que a variação de energia interna é zero. Opa! Então implica dizer que o trabalho é igual à quantidade de calor. Então, se ele realizou trabalho positivo, a quantidade de calor foi positiva. Se ele realizou trabalho negativo, logo a quantidade de calor também negativo. Tá? Vamos para a B. Qual foi a variação? Ah, não, aliás, essa já foi, né? Que a gente acabou de resolver ali, desculpa. A letra A. Então, beleza. Já resolvemos. Vamos dar uma olhada na letra B. Qual a quantidade de calor? Então, ó, ele quer saber a quantidade de calor em joules recebida por um gás na transformação ABC. Então, quer dizer, ABC. O que é a quantidade de calor nesse processo? Vai ser a área da figura abaixo no gráfico, né? Então, vamos pegar aí para a gente poder observar, ó. Qual é a área da figura que nós temos abaixo? Ele vai começar no ponto A, né? Aqui nesse pontinho aqui, ó, e termina aqui no ponto C, já que é ABC. Qual é a área da figura? Vai ser essa área aqui abaixo, beleza? Isso aqui, repare bem, vai de 1 até 4, que é 3, e vai de, ó, observem, de 0, que aqui é 0, ó, nesse encontro aqui, né? Ele vai de 0 até 4. Isso aqui é um retângulo, né? É um retângulo, então o trabalho vai ser igual a quantidade de calor, e um retângulo é base vezes a altura, né? Essa então é a base, aqui está a altura. Trabalho igual a quantidade de calor, que é igual base 3, essa altura é de 0 até 4, que é 4, né? Então 4, 3 vezes 4, 12, ok? 12 joules. Positivo ou negativo? Vamos ver o sentido, ó, tá indo em sentido horário, né? Sentido horário positivo. Então vou até ressaltar aqui para vocês não esquecerem, ó, positivo. Legal? Então positivo mais 12 joules. Tá massa? Terminamos o último exercício. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né? Estamos aí. E no mais, tudo de bom. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, dar aquele joinha, dá o like e clique nas notificações para receber atualizações dos vídeos, tá bom? Não deixe de comentar, que também é legal. Um abraço, tudo de bom e vamos lá!